Bem-vindos e bem-vindas ao nosso 8º episódio do Humanas Podcast. Eu sou a Sheila. Eu sou a Ana. Eu sou a Sabrina. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Setembro Amarelo. A gente está aqui porque, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, todos os anos mais pessoas morrem de suicídio do que de HIV, malária, câncer de mama, guerra ou homicídios. E a Sabrina está aqui para nos ajudar a falar sobre isso, né? Você quer saber mais sobre isso? Vem com a gente! A gente vai começar então, sempre deixando que a nossa convidada ilustre se apresente, né? Porque ninguém pode falar melhor de ti do que tu mesma, né, Sabrina? A gente quer saber quem é a Sabrina. Então, olá meninas, é um prazer, é uma satisfação estar aqui para discutir um tema tão caro, tão necessário e tão urgente, né? Para todos e todas nós. E é uma pergunta que, ao mesmo tempo que é simples, né? Que eu poderia dizer que eu sou a Sabrina, sou professora, sou psicóloga. É também difícil de dizer, né? Porque a gente sempre, de alguma forma, escapa, né? Em relação àquilo que a gente é, né? Vislumbrando aquilo que talvez a gente gostaria de ser, né? Então, eu sou muitas coisas, né? Eu sou mãe, eu sou professora, eu sou uma mulher, eu sou irmã, eu sou feminista, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou uma pessoa que tá na luta não só pela sobrevivência, né, como ser no mundo, mas alguém que, diante dessa luta, tenta fazer dela algo que possa transformar o próprio mundo, né, ou pelo menos o mundo em que eu vivo, né, o meu mundo. Ótimo. Para mim é um privilégio estar aqui hoje, me inaugurando aqui no podcast. No lugar da chefe ainda, no lugar da chefe, então assim, né. É um privilégio estar aqui no lugar da Prof. Joyce. E eu sempre estou atrás. Né? No lugar não, né? Até porque eu não estou ainda nessa altura, mas no lugar. É porque você é tão especial quanto. Muito obrigada. Sempre atrás das câmeras, enfim. Mas queria dizer também, Sabrina, que é um privilégio para nós ter você aqui. Porque já te admiro enquanto mulher, enquanto professora, enquanto psicóloga e, enfim, agradecemos desde já o teu aceite em falar sobre esse tema que é um pouco polêmico, sim, falar hoje sobre suicídio traz uma carga muito grande de tabus. Então, nós temos desde 2003 instituído no mundo o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, desde 2015, nós temos a campanha do Setembro Amarelo, que é em prol desse dia. Então, eu gostaria de saber um pouco como você enxerga essa campanha, falar um pouco sobre a campanha mesmo para nós do Setembro Amarelo e como você, enquanto profissional, percebe essa iniciativa de termos um mês do ano para falar sobre isso. Sim, a campanha, as campanhas todas elas são muito fundamentais, assim, porque elas prestam um serviço público fundamental, né? Então, se a gente vai pensar, todas as grandes mobilizações, elas sempre partem de campanhas, né? E que trazem esse caráter social de mobilização e de implicação dos sujeitos. Então, eu acho que a campanha do Setembro Amarelo ela é mais uma campanha também em prol, né, da vida, como todas as campanhas, né, mas que cuida de uma dimensão mais específica, né, que diz respeito à saúde mental. Eu acho que ela é extremamente importante, né, ela é fundamental, mas é também um indicativo de que essa campanha precisa se estender ao longo do ano, assim, né, o tempo todo. Assim como a saúde da mulher precisa ser cuidada durante todo o ano, assim como a saúde do homem precisa ser cuidada todo ano, assim como a vacinação precisa acontecer durante todo o ano, o mês de setembro é um mês que nos convoca a relembrar sempre que nós precisamos falar sobre saúde mental, né? Então, sim, é um mês importante para que a gente possa colocar em pauta mais do que nunca, né, urgentemente, dar espaço, dar voz para que a gente possa falar sobre o cuidado em saúde mental, que é fundamental, em todos os espaços, né? Eu acho que é uma campanha que tem iniciativa no campo da saúde, né?
pelos profissionais, assim, mais vinculados à dimensão da saúde, mas que precisa se espraiar, se estender por todos os espaços, né? Desde a escola, né? Desde os espaços familiares, intrafamiliares, enfim, né? Nos espaços comerciais, no sentido da onde a vida acontece, né? Que é no campo do trabalho, da dimensão do trabalho. Então, o Setembro Amarelo precisa comparecer de uma forma intensa em todos os lugares, né? Para nos relembrar sobre a importância da saúde mental. E pensando no porquê trazer esse tema no nosso podcast, na temporada desse ano é Conversa sobre Mulheres. Então, por que falar sobre suicídio dentro do contexto do Humanas Podcast? E antes de questionar os principais motivos, eu gostaria de trazer alguns dados aqui da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, no qual ele afirma que o número de mulheres que cometem suicídio cresceu 45,7% entre 2009 e 2018 no Brasil. Em comparação, a taxa da população masculina subiu 33%. Então, nós temos um aumento de mais de 10% entre homens e mulheres. E, no total, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. Parece um número pequeno, mas é um número considerável a nível Brasil, a nível mundo, se formos pensar num contexto geral. E dentre das principais causas, a pressão sociocultural está lá em primeiro lugar. A violência doméstica em segundo, acesso a meios letais em quarto, em terceiro, e por último nós temos problemas de saúde mental. E gostaríamos de ouvir você falando um pouco sobre essa classificação. Por que os problemas de saúde mental estão lá em quarto lugar e não no primeiro? E essa relação também, assim, como a Ana falou, né? Em que a gente sabe que os homens se suicidam mais que as mulheres. A gente pode até falar sobre isso depois. Mas, né, nesse período que a Ana falou, que foram os últimos anos, né? A taxa entre as mulheres jovens aumentou mais do que entre os homens. Como que tu vê essa relação da saúde mental com a mulher? Sim. Primeiro é importante a gente observar, né, que a saúde mental num contexto de sociedade globalizada, né, capitalizada, né, capitalista neoliberal, produz efeitos no social. Então a gente vive os sintomas que essa sociedade tem produzido, né? E é assim desde sempre, mas a gente precisa considerar aquilo que a sociedade moderna, né? Os efeitos daquilo que a sociedade moderna tem produzido. Então a gente pode pensar que não que seja menos grave, né? A morte em função do adoecimento por questões de saúde mental, ela não é menor por ela estar em último lugar. Mas a gente pode pensar por que essa classificação, né? Por que a saúde mental também num contexto de monetização, de quantificação, né, numérica de sofrimento e que produz a morte, ela vai estar em último lugar, porque do ponto de vista produtivo, quando as questões são de ordem psíquica, elas acabam ganhando uma importância, uma relevância e um lugar menor no contexto social, né? Porque quando uma pessoa está em sofrimento, por exemplo, psíquico, e ela está sintomatizando, né? E o corpo dela está em sofrimento, e ela vai para o médico, e ela faz todos os exames, e nada aparece, é tendencioso dizer-se que ela não tem nada, que é só emocional. Como se o emocional fosse menor ou menos grave que um adoecimento orgânico, né? E não é que esse corpo não esteja sofrendo, mas ele está sofrendo, mas não está aparecendo no corpo desde uma patologia identificada, mas de um sofrimento que é psíquico. Então isso também diz do porquê que o adoecimento mental, na classificação, ocupa um lugar, entre aspas, menor na lista, né? Ou por último na lista, porque nós tendemos também a compreender o sofrimento psíquico como uma coisa menor, né? E na relação de mortes, né, entre homens e mulheres, aí justamente, né, isso diz sobre uma sociedade que é estruturalmente desigual, que é estruturalmente machista, que é estruturalmente homofóbica, preconceituosa. E aí nós precisamos entender justamente, ler esses sintomas, por exemplo, do próprio adoecimento mental e dos efeitos disso em homens e mulheres. Por quê? Porque há uma pressão, fiquei pensando, né, a ideia de depressão, né? O prefixo de como aquilo que é uma causa, uma origem, e a pressão que os sujeitos vivem. Mais do que nunca numa sociedade capitalista neoliberal, a gente vive pressões. E essas pressões adoecem, porque nós temos que ter o corpo perfeito, o trabalho perfeito, o valor, né, enfim, de resultado ideal.
todas as questões que apontam para ideais e que justamente vão na direção oposta ao sujeito. Não miram no sujeito, miram no ideal. E isso produz entre homens e mulheres efeitos distintos, porque esses homens que, ao mesmo tempo, produzem o machismo também são efeitos dele. E esse efeito faz com que esse homem ainda também se veja pressionado a não falar sobre as questões emocionais. E isso coloca nele uma condição de se haver de uma forma muito mais radical e muito mais violenta, que é solitário e justamente por vezes indo ao ato, né? Tirando a própria vida como única saída, porque se vê fragilizado se fizer de outra forma. Ainda tem até um caráter um tanto heróico desse homem, né? Que de alguma forma tira a própria vida porque, né, para dar conta de resolver os seus problemas, porque de outra forma não é possível. Então, veja, é mais uma pressão também em cima do universo masculino que é tóxico e é violento com o próprio masculino, né? A gente trouxe num outro podcast falando sobre gênero, né, esse dado de que os homens se suicidam mais que as mulheres, né, trazendo isso como na verdade, uma construção de gênero, da masculinidade tóxica. Efeito disso, das né? pressões que o homem sofre, né. Mas eu achei muito interessante porque a gente tem, assim, é quase o dobro a porcentagem de homens que se suicidam em relação a mulheres, né? Agora, nesse período de 2008 para cá, como a Ana trouxe, a taxa entre as mulheres aumentou mais. E eu achei muito interessante isso porque é como se a gente estivesse vendo a sociedade apertar o cerco em cima das mulheres, né? Sim. Porque, assim, a gente tá perdendo essa... Não é um ganho, né? Mas a gente tá diminuindo essa diferença entre homens e mulheres. Por quê? Por tudo isso que tu coloca, né? Essa questão de a gente viver... Em 2008 pra cá, a gente viveu várias coisas de boom da internet, né? A própria selvageria do capitalismo aumentou, né? Ficou a parte neoliberal mais intensificada, sim, né? Então, as pressões aumentaram, né? E a gente tá vendo, assim, que as mulheres não estão dando conta, né? A Vera Iaconelli, ela traz, assim, ela tem discutido agora na última obra sobre essa coisa né, da maternidade desconstruindo, né? A maternidade, ela vai justamente apontar que o contexto moderno, né, os efeitos do contexto moderno exigem que uma sociedade seja minimamente equilibrada, né, e ela vai trazer isso de uma maneira muito profunda, né, conceitual. E aí, bom, o que a gente vai ver em relação às mulheres, né? Isso, se nós vamos pegar desde o início do processo de modernização, nós vamos ver muitos movimentos que vão acontecer de ganhos sociais, de ganhos, né, na construção do coletivo, mas que também vão trazer muitas questões, porque de fato as mulheres, elas têm muitas conquistas, né? A modernidade produz muitas conquistas para o universo feminino, mas junto dessas conquistas fica essa dimensão que a gente falava sobre transcender a dimensão da pauta identitária. Então essas mulheres têm alcançado os espaços, né? Elas têm atuado mais no mercado de trabalho, elas têm, né, podido mais discutir sobre ser ou não, querer ou não ser mãe, sobre as questões que dizem respeito ao seu corpo, como a discussão sobre o aborto. Tem muitas questões que as mulheres avançaram e que são ganhos modernos. Ao mesmo tempo que esse equilíbrio necessário, né, o equilíbrio demográfico, o equilíbrio econômico, o equilíbrio social que precisa para que uma sociedade possa avançar, existir, né, pensando a coisa pública, o bem comum, a vida coletiva, ela precisa transcender a dimensão identitária. Por quê? Porque essa mulher, ela conseguiu ir para o mercado de trabalho, mas ela conseguiu ir para o mercado de trabalho às custas de ir para o mercado de trabalho, cuidar da casa, educar os filhos e cuidar do marido. Então, essa sobrecarga de atividades faz com que essas mulheres adoeçam, porque além de tudo ainda ela precisa ser bonita, ela precisa estar sempre à disposição, ela precisa ser simpática, ela não, porque se qualquer movimento que não atenda a essa demanda social, ela sofre os efeitos disso, que produz um adoecimento. Então, a dimensão é também pensar hoje nesse modelo de sociedade que objetaliza o sujeito, não só a mulher, mas que objetaliza os sujeitos, que coloca eles como uma peça da engrenagem, né? E aí dessubjetiviza. Quando a gente dessubjetiviza, fica muito mais fácil para a gente ignorar, para a gente
né? Não considerar os direitos, não considerar aquilo que o sujeito está sentindo. No universo feminino isso tem historicamente um peso ainda maior. E se nós vamos pensar isso no universo feminino preto, é muito maior. Se nós vamos pensar isso no universo feminino preto pobre, é ainda maior. Então as questões elas são de ordem material, de pensar condições de existência social que possam possibilitar que essa mulher que produz, segundo os dados, o terceiro maior PIB do mundo, né? Porque esse trabalho que ela faz é grátis, ela educa, ela limpa, ela cuida, né? Trabalho doméstico, né? E isso, o trabalho doméstico, né? O trabalho na educação e cuidado dos filhos é um trabalho fundamental para o desenvolvimento dessa sociedade capitalista neoliberal agora, né? Na sua face mais neoliberal que a gente vive no momento. Ela produz, ela é muito rentável nessa sociedade, né? Ela não ganha nada. Isso, mas ela não tem o retorno financeiro e do ponto de vista daquilo que é identificado socialmente no mundo do trabalho, ainda as mulheres ganham menos que os homens no trabalho formal. Então, é impossível não adoecer nesse contexto. É impossível que isso não aconteça, né? Eu acho importante a gente deixar claro, assim, que de maneira alguma, né, Sabrina, a gente não considera que a depressão, não, como a Sabrina falou já no início, né, não seja uma doença psíquica real, né? Ela é real. Ela é real. Ela é química dentro do nosso cérebro, né? Tem efeitos Mas, químicos. obviamente, existem fatores desencadeantes, fatores que levam, né, talvez numa pessoa que tem uma predisposição, ou numa pessoa que tem uma história familiar, ou numa pessoa que não tenha uma personalidade para aguentar o tranco do mundo hoje em dia, né? Para aguentar a pressão psicológica desde o colégio, muitas vezes, né? Da competição, pressão social, dos colegas, beleza, enfim, tudo, né? Então, é importante a gente olhar, quando a gente fala em depressão e suicídio, entender por que essas taxas aumentam, né? Por que aumentam mais em mulheres? Em que pese é uma doença química cerebral, né? A gente trata, então, assim, não é uma coisa que é pra gente tratar... a gente trata realmente, né, com medicamentos, é importante, inclusive a campanha Se Precisar, Procure Ajuda, né? Mas a gente também tem que olhar para o contexto social desse sujeito e entender por que isso ocorre. E justamente porque o efeito do tratamento, seja ele terapêutico, né, ou medicamentoso, ele justamente vai ter mais efeito se as causas que estão de alguma forma impulsionando ou contribuindo para produzir esse sofrimento também vão ser tratadas, né? Então, sim, é fundamental que os sujeitos adoecidos possam procurar ajuda, tenham ajuda, né? Por isso a importância do CVV, né? das campanhas de prevenção, dos espaços que se dispõem a fazer a escuta, né? Desse sentido de que a principal campanha é que as pessoas possam falar, que elas possam ter pessoas com quem elas se sintam seguras para justamente dividir aquilo, né? Do ponto de vista psíquico, a psicologia vai abordar a dimensão da depressão, desse sofrimento, né, que tem a ver com sintomas, né, que produzem ansiedade, que produzem angústia, que produzem tristeza, né, que precisam ser escutados, né, para que possa se entender o que está se operando ali, mas é preciso que a gente transcenda apenas a dimensão individual. Ela é fundamental. É preciso reconhecer que o sofrimento psíquico, por ele não, entre aspas, aparecer assim, às vezes, né, num exame, né, como algo importante. Ele é extremamente importante, ele é extremamente grave, mas ele não se resolve só individualmente. Essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa ter uma escuta qualificada, ela precisa ter profissionais competentes para poder acolher e para poder fazer os encaminhamentos medicamentosos e terapêuticos necessários, mas é preciso também que nós, como sociedade, possamos olhar para os sintomas que isso também aponta, para poder pensar, ou pelo menos problematizar aquilo que pode de alguma forma estar contribuindo para que socialmente, para que esse sofrimento de alguma forma possa ser minimizado. Porque a gente sabe que também, né, é impossível que a gente extinga, digamos assim, né, as dores do mundo, mas a gente não pode voltar, né, no tempo e fazer uma história diferente, mas a gente pode fazer uma narrativa a partir dessa história de uma outra forma, né? Então, a gente vem aqui frequentemente para falar sobre problemas que parecem individuais, como a amamentação, né, e agora a depressão, e que a gente
vê que na verdade são problemas coletivos, né? Envolvem o coletivo. Isso. Então é isso que eu acho interessante na tua fala, assim, de a gente ver também a depressão e o suicídio como na coletividade, né? E eu queria pegar o teu gancho dessa questão da escuta da mulher, né? Que é importante uma escuta do paciente e tal, e como que tu vê essa questão da escuta da mulher? Porque a gente sabe que a escuta da mulher foi histerificada desde Foucault lá, né? Assim, Freud então, já a mulher é histérica, então tem várias... eu acho que a mulher, ela cai num limbo, assim, né? Que primeiro ela é adolescente, daí, tá com TPM, isso passa por TPM, passa por adolescência, né? Aí depois é a gestação, porque ela tá muito braba, tá muito chorosa porque ficou grávida. Depois a gente tem o puerpério, né? Então, vários momentos, assim, a gente pode perder esse diagnóstico por histerizar a mulher, né? Por atribuir aquilo a uma patologia. Estigmas femininos, né? Eu acho que como eu compreendo que os grandes problemas do mundo, assim, né, os grandes problemas que nós, humanidade, produzimos a nós mesmos, eles têm causa social, causa coletiva, e a solução não pode vir de outro lugar que não coletivo, né, senão coletivo. Ainda que individualmente cada um de alguma forma também precise contribuir, né. Mas eu fico pensando, né, em relação a história, assim, né, do contexto feminino e das mulheres, né, porque desde muito tempo, assim, ou especialmente a partir da modernidade, o lugar da mulher, ele sempre foi um lugar que carregou, que teve uma importância do ponto de vista social menos reconhecido, né? Teve menos valor nesse sentido socialmente, mas sempre esteve à frente do trabalho mais duro, mais pesado e que produz os efeitos, na verdade, que permitem que uma sociedade possa ser conduzida. Então, a escuta da mulher, né? Essa coisa de que a mulher, né, como uma histérica, eu fico pensando o quanto a gente rotulou isso, né, desde Freud, a partir da teoria psicanalítica, né, e aí a histeria a gente vai ver que não é pejorativa, né, e o que ela vai significar, e que é fundamental que a gente possa reconhecer isso, né, dentro de uma estrutura, né, nós temos a histeria, nós temos a neurose histérica e a neurose obsessiva, então somos saudáveis se somos desde esse lugar, vamos dizer assim, né, não é um problema ser histérico, mas a grande questão é o que grita ali desde esse lugar histérico, né, e talvez como sociedade a gente tenha tido uma dificuldade de escutar, e aí a gente tem sempre muitas respostas, muitos saberes sobre o que é essa histeria feminina. E talvez por isso essas mulheres não tenham conseguido ainda, de fato, terem sido, de fato, escutadas, assim, né? Para que se pudesse ler esse sintoma, né? Histeria como um sintoma que aponta para o quê, né? E então eu acho que tem uma dívida com o feminino. Nós como sociedade temos uma dívida muito grande com o feminino, e não é no sentido de vitimizá-las, mas é justamente de poder dizer o quanto essa mulher precisa ser reconhecida, como eu disse, desde um lugar que não é só identitário, que não é só enquanto gênero, mas é enquanto sujeito que produz, enquanto um sujeito que faz mundo, que tem responsabilidades gigantescas, que produz, que, enfim, né, de múltiplas formas, e que precisa ter as condições de existência, né? Sem isso, ela vai adoecer. Sem isso, ela adoece. Seja lá o nome que a gente dê a isso, e infelizmente muitas vezes ignorando isso, né? Porque daí a gente vive um contexto em que essas mulheres adoecem e, não podendo adoecer, são vítimas, por exemplo, do suicídio, são vítimas, o corpo, né? O corpo transborda o sofrimento. E às vezes, infelizmente, ele não vem só na histeria, ele produz outras doenças muito gigantescas. E aí, Sheila, você que é médica sabe muito bem o quanto os efeitos de um psiquismo adoecido pode intensificar um processo cancerígeno, no sentido de adoecer as células, adoecer o corpo, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente precisa escutar essa histeria, a gente precisa escutar essas mulheres, para que a gente possa, de fato, permitir que elas, né, possam se colocar desde outro lugar, assim. Eu acho que é muito sobre isso, né?
E agora, enquanto você falava, Sabrina, sobre essas inúmeras dimensões, mas quando você trouxe a questão do trabalho do cuidado, essa invisibilidade desse trabalho que é um dos mais antigos do mundo e que hoje nós estamos dando uma maior visibilidade, mas até onde? Que faz mundo, né? Adorei a frase dela, que faz mundo. Porque é o que nos faz. Todos nós necessitamos de cuidado desde o momento que nascemos, em algum momento nós vamos cuidar de alguém. Então, e como nós vamos trabalhar isso a nível de políticas públicas, eu não sei. Quando nós chegaremos do ponto de reconhecer isso como um trabalho. Mas enquanto você falava sobre essas dimensões, me veio muito essa questão também da maternidade, que a gente já trouxe aqui no podcast em relação à amamentação. Mas tem um dado que eu gostaria de trazer relacionado ao suicídio materno, que eu achei muito, muito triste, muito interessante, me chocou quando eu li. E que nós também não olhamos muitas vezes por conta da romantização da maternidade. E eu gostaria de te ouvir um pouco em relação a isso, é como você percebe que essa romantização da maternidade, ela tem adoecido mulheres e como a mídia social, ela amplia isso. Estudos estimam que 3,7 mulheres suicidam-se no pós-parto, a cada 100 mil nascidos vivos. E como trabalha-se isso em relação à questão da saúde mental materna. E como a maternidade romantizada, ela contribui ou não para essa taxa de suicídio materno. Eu acho que complementa, digamos assim, né, caminha na direção daquilo que a gente tem falado, né, vem falando sobre a questão de um contexto coletivo que precisa ser observado. Então, a maternidade, ela é romantizada e desde muito tempo, né, especialmente a partir, vamos de novo, da modernidade, né, pensando as próprias relações, né, quando as pessoas podem se relacionar por escolha e não só por um contrato, né, estipulado como um negócio familiar, a gente tem alguns avanços. Mas a experiência da maternidade, ela é justamente muito pouco discutida, porque a própria literatura, vamos dizer assim, né, a gente vai olhar, como vai dizer a Vera Iaconelli, Freud, e mesmo, a mesma psicanálise, digamos assim, né, vai dar um lugar muito específico para a mulher, enquanto esse sujeito que ocupa uma função de cuidados que ela é fundamental, né, mas que ela está na função, não está na pessoa, né. Agora, é difícil que alguém cumpra essa função que não a mãe, né, que não a mãe da criança. E aí, o modo como nós romantizamos a maternidade, né, de como é alguma coisa que realiza a mulher, de como é algo que é o destino da mulher. Agora a gente tem discutido sobre a questão e o desejo de não querer ser mãe, de poder falar sobre isso sem culpa, né? Então, sem poder dizer, sem poder trabalhar essas questões de não querer ser mãe, de se realizar de outras formas, né? Porque a experiência da maternidade, por mais feliz que ela seja, é a elaboração de lutos, né? De uma mulher que de alguma forma vai deixar de existir para que outra possa surgir, né, na condição de mãe, se reconfigurando como profissional, como pessoa no mundo. Então, é a experiência de luto. E se é uma experiência de luto, é uma experiência extremamente dolorosa. Só que se naturaliza, né? Como a maternidade, ela tem uma dimensão biológica, orgânica, se entende que como a mulher procria, ela pare, isso é natural. E aí ela naturalmente vai resolver essas questões que são de ordem cultural, porque, bom, desde que pactuamos a vida em sociedade, nós saímos da condição da necessidade e entramos no campo do desejo e da cultura. Portanto, justamente, a gente tem filhos, ainda que sempre com uma dimensão inconsciente de um querer aí que a gente poderia, né, um desejo aí, que aí a gente poderia, é uma outra discussão, mas de uma escolha, vamos dizer assim, que é imposta pelo social, que é imposta para o conceito de família, que às vezes, né, as mulheres desejam, mas têm dificuldade de justamente poder lidar com o próprio desejo da maternidade, porque há outras coisas que são tão importantes quanto, mas que às vezes a maternidade precisa vir primeiro, porque é aquilo que o social cobra, né, para que ela possa se realizar como esposa, como mulher, como, né, e aí ela tem que lidar com os efeitos da maternidade e do puerpério numa solidão, numa completa solidão, porque existem dimensões
muito claras que são orgânicas, né, de todo o processo hormonal, de tudo aquilo que é uma revolução no corpo, literalmente, que está acontecendo do ponto de vista hormonal, do ponto de vista da mudança, mas é também uma revolução psíquica que está se dando daquele sujeito que está se havendo ali desde um outro lugar, que não tem um manual prévio para dizer para ela como tem que ser, que ela vai descobrir. Não é fácil, né? Não é fácil. Não. Eu sempre falo assim, que eu que convivi com muitas puérperas, assim, não há uma mulher que ache puerpério de boas, fácil, tranquilo, assim. Então, é uma reconfiguração, um restart, assim. E daí a gente perde também as mulheres numa porcentagem das mulheres que vão ter depressão pós-parto, realmente, né? Porque a gente ouviu sempre que ser mãe é padecer no paraíso, né? Então, a gente vai padecer, né? Vamos lá. Agora eu sou mãe, então vamos lá, vamos padecer. E também por ser um trabalho gratuito, por ser um trabalho não remunerado, também a mãe não tem licença, né? Como que eu vou ficar doente? Quem é que vai cuidar do nenê? E a própria família vê isso, né? Não, como que ela vai ter depressão pós-parto? Quem é que vai cuidar do nenê? Então, são sintomas que são muito confundidos, né? Isso. E a própria mulher tem dificuldade em pedir ajuda, né? Tem dificuldade, porque o pedir ajuda no puerpério também é quase que um sinal de fracasso. Isso, uma declaração de fracasso, né? Então a mulher vê isso assim, agora eu sou mãe, meu Deus, eu preciso dar conta. Preciso dar conta, né? Então eu não sirvo para ser mãe. Isso, né? Sim. Então eu acho que essa briga interna, assim, que leva, e nesse ponto os familiares são muito importantes, né? De identificar, né? Olha, a Ana não tá bem, né? E procurar ajuda, né? Procurar um profissional, um psicólogo, o próprio obstetra, ginecologista, assim, ó, ela não tá bem, ela não é assim, porque a mulher vai ter dificuldade de dizer que não tá dando conta desse sonho, né, que é vendido, que é a maternidade romântica, e ai, meu filho, tarará, e chega e é aquele horror, né, a própria parte física. E primeiro que a mulher tem que lidar com várias frustrações relativas ao nascimento em si, né, Sabrina? A Sabrina pariu e ela sabe o desafio que é parir no Brasil, né? Então, boa parte das mulheres já vai ter que lidar com essa questão, né? Às vezes uma cesárea indesejada, de uma violência obstétrica, enfim, de não ter achado uma equipe, ou de não ter condições de uma equipe, ou do seu lugar de referência não ser o que queria parir. Dos medos, do que a família fala, né? Então já vem o nascimento, o mito da maternidade já vai morrendo nesse momento do nascimento. Né? E aí é um momento em que a gente sabe que, do ponto de vista da estrutura, essa mãe vai ficar conectada por muito tempo, né, com esse bebê de uma maneira simbiótica. Mas abstração, pensar isso do ponto de vista abstrato, é até muito tranquilo. Mas a gente vive isso no real. A gente deixa de ser uma mulher no mundo e passa a ser uma mãe, num sentido absoluto, que te demanda toda a energia, todo o tempo, todas as dimensões, todas as esferas do teu corpo, para que você possa justamente nutrir e cuidar daquela criança, que é fundamental para o desenvolvimento e para que essa criança possa depois, aos poucos, ir se descolando justamente dessa mãe. Só que isso é, ao mesmo tempo, uma experiência incrível, né, que é a própria maternidade, mas isso é também uma experiência que traz um aspecto muito mortífero na medida em que você precisa se haver com deixar de ser quem você era, sem ter tempo de poder elaborar isso e assumir um outro lugar que você sabe fundamental para o cuidado e o desenvolvimento daquele ser que está ali indefeso, que precisa de ti, ao mesmo tempo em que você tenha consciência de que você não quer ser só aquilo, ainda que você saiba que naquele momento é preciso sê-lo. Então isso produz um sofrimento psíquico que a gente pode compreender que até um ponto é absolutamente compreensível, e é por isso que também não acredito que existe uma puérpera que não tenha uma bela história de intensidade para dizer sobre a experiência da maternidade. Sim. Agora, é preciso olhar para as experiências que são produzidas a partir do puerpério, em que esse adoecimento não consegue ganhar contorno. E aí, por isso, né,
essas mulheres que vão ao ato, tiram a própria vida numa experiência de depressão pós-parto, porque tamanha é a dificuldade de se reconhecer do luto que se tem que fazer, do que se produz nesse momento da maternidade, que é uma coisa incomensurável e que é preciso que nós como sociedade possamos dar atenção, né? Porque não é uma questão só das mulheres, é uma questão da sociedade. Então diz respeito aos pais, diz respeito aos filhos, diz respeito a quem não quer ter filho, diz respeito à sociedade de uma maneira geral, e a gente precisa poder falar sobre isso, né? E a gente podia ir embora falando de puerpério, né? Nós vamos ter que fazer um podcast só pra falar sobre puerpério, eu acho, né? Porque tem todas essas questões, né, que ninguém nos fala, né, Sabrina? Não. Mas no fim eu percebo, e talvez nós possamos encerrar com esse questionamento, se fala muito da expressão redes de apoio. Então, não agora focando apenas na questão da maternidade, mas numa forma geral. Toda pessoa em sofrimento psíquico. Como nós, enquanto rede de apoio de uma pessoa que está nessa situação de sofrimento, como nós podemos agir? Quais são os sinais? Como nós podemos estar percebendo isso? Seja nas nossas famílias, no contexto de trabalho, no contexto acadêmico, também, escola. Os filhos também, né? Porque às vezes a gente também não quer ver que o nosso filho tá com depressão, porque também é uma falha materna, né? Ter um filho com depressão, assim, então... Eu acho que as respostas, elas são construídas, né? Levando em conta os contextos, as possibilidades, mas eu acho que uma dimensão que é importante que a gente possa pensar é que a escuta, né? Que as redes de apoio se constituem como redes de escuta, né? E a escuta, ela não pode ser também imperativa. As pessoas não têm de ser obrigadas a falar também. A gente também tem que entender isso, que o cuidado em saúde mental é justamente um exercício de respeito aos sujeitos, né? De respeito a cada um e cada uma no seu contexto, levando em conta que a ideia de que a gente tem que ser boa o tempo todo, a ideia de que a gente não pode falhar na academia, que a gente tem que produzir, a ideia que o filho precisa saber aos 15 anos o que ele quer fazer para a vida dele, a ideia de que a mãe não pode errar na educação do seu filho, são ideais que nós precisamos desconstruir no sentido de que, bom, é preciso que algumas coisas caiam e que a gente consiga perceber que ainda assim está tudo bem, né? Nós nos fizemos nessa precariedade e cuidar da saúde mental é justamente poder, de alguma forma, se dar conta de que nós somos esses sujeitos falhos e que nós podemos, ou pelo menos deveríamos ter o direito de fazer escolhas em relação àquilo que a gente quer poder abraçar. Então, tá tudo bem quando as coisas não vão bem, né? Porque a gente não consegue dar conta de tudo o tempo todo, mas é preciso que a escuta daquele que reconhece isso venha na direção de justamente reconhecer aquilo que o outro está sentindo, e às vezes não é preciso nem dizer nada. É a presença e o olhar que permitem com que esse outro não se sinta julgado e se sinta acolhido, né? Então, nós, por exemplo, né, no espaço da escola, nós não temos, primeiro que tem a Lei 3.935, se não me engano, que traz a obrigatoriedade de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Isso ainda não se realiza como política efetiva, né? A lei foi sancionada, mas ela ainda não se realiza. Então, nós não temos o psicólogo na escola. E ainda que ele estivesse lá, seria muito difícil ele fazer clínica, porque o psicólogo escolar não faz clínica. Agora, nós como educadores, nós como pessoas, nós como mulheres e homens, né? Como é que nós estamos olhando para aqueles que estão próximos de nós, né? É preciso que também caia em nós o olhar e a cobrança produtivista, né? Porque sim, a gente precisa produzir, o mundo precisa acontecer, as coisas precisam ser feitas, mas é também preciso parar. É preciso também poder olhar e observar, né, aquilo que a gente está sentindo e poder acolher aquilo que o outro está sentindo. E às vezes isso se dá numa palavra, às vezes isso se dá num silêncio, às vezes isso se dá num abraço, né? No reconhecimento daquilo que o outro faz, daquilo que o outro pensa. Existem muitas formas, né? E por isso que eu acho que a psicologia, né, o espaço terapêutico como um espaço que deveria ser direito de todos poderem realizar, né, ter, para que
que ali possa ter uma escuta qualificada, né? Ter alguém que possa, por isso também o trabalho da CVV, por exemplo, né? Que é uma ajuda gratuita nesse sentido, para que esse sujeito possa ligar e possa endereçar aquilo que ele está sentindo. É preciso que nós possamos ter endereçamento daquilo que nos faz sofrer, para que justamente a gente possa dar contornos e ressignificar, porque quando a gente não faz isso, o nosso corpo vai sentir, né? E num extremo, a gente vai querer fazer algumas coisas para poder eliminar esse sofrimento. E isso é o mais lamentável, né? Quando as vidas se vão, né? É sintoma de que uma sociedade falha, né? Cada vida que se vai, quando é tirada, é um sintoma de que todos nós estamos falhando. Especificamente, assim, Sabrina, uma vez que a gente identifica uma escuta dolorosa de uma pessoa, tem que encaminhar, né, para um profissional. Isso. O que eu faço? E a pessoa, assim, que não tem, né, um psicólogo, mas eu não posso pagar um psicólogo. Onde que eu vou? Né, na escola, no posto de saúde? Um resuminho, assim. Isso. Como é que eu encaminho, assim, quando eu identifico uma escuta dolorosa perto de mim? Atenção básica, né? Na atenção básica. Se é um aluno, por exemplo, né, quando a gente tem na escola, a gente encaminha para orientação. A orientação faz o encaminhamento junto à rede de proteção e encaminha para a estratégia de saúde da família do bairro, do território onde essa pessoa mora, para tentar agilizar, né? Porque às vezes ir direto no CAPS demora mais, tá? Mas no geral, né, quando isso acontece em relação aos adultos, por exemplo, a gente tem que encaminhar. Eles pedem para fazer a triagem e ir primeiro para a estratégia de saúde da família, assim, pensando, né, o modo como a rede vai acontecer. Mas as pessoas, em última instância, podem ir direto para o CAPS, assim, né? Em geral, as pessoas vão procurar estratégia, porque também é a porta de entrada, é onde elas têm as relações, as redes de apoio que elas já têm conectadas por causa aquela que vai na casa, assistente, aquelas pessoas que vão agente de saúde, elas geralmente, as agentes de saúde, elas em geral fazem essa ponte entre as famílias e a atenção básica, a estratégia de saúde da família ou a UBS, né, em casos que não tenha, mas aqui todos têm estratégias, né, e aí essa pessoa, como já tem vínculo, vamos pensar no ideal, assim, né, do SUS, do que o SUS tem, num ideal, ou naquilo que se espera, é essa pessoa, então, por ter contato com a agente de saúde, em geral, às vezes a própria agente de saúde, fazendo visita aos territórios, identificando, ela manda para estratégia de saúde. Lá, ela vai ser atendida por um profissional, em geral, né, todas as estratégias têm um médico, e esse médico, então, vai fazer o encaminhamento. Dependendo da gravidade, ele já vai poder medicar ali, já vai encaminhar algumas coisas, e vai encaminhar um trabalho de acompanhamento psicoterápico, que esse sujeito vai fazer buscando ajuda nos centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Porque dependendo da pessoa precisa até de internação, né? Isso, então, assim, tem muitos casos. Que fique essa mensagem, assim, que pese, a gente precisa ver isso socialmente, avaliar nossa sociedade e pesar todos os fatores. A depressão é uma doença séria, que pode ser muito grave, o risco de suicídio é real. Então, a gente não trata a depressão com meditação, yoga, na igreja, coaching, né? E, assim, isso pode fazer parte da vida das pessoas, e pode ajudar, mas isso não é tratamento para a depressão, tá? Então, identificando uma escuta dolorosa ou a gente tendo uma dor que não consegue lidar, a gente tem que procurar ajuda profissional. Agradecemos mais uma vez, Sabrina, por estar aqui conosco, por compartilhar com nós sobre esse assunto tão importante e tão caro. E esperamos tê-la novamente em breve aqui no Humanas Podcast. E acompanhem nossas redes sociais, acompanhem o Humanas Podcast, o nosso Instagram, nosso Spotify, nosso YouTube. E nas próximas semanas, então, estaremos retornando com o nosso novo episódio. Obrigada, foi um prazer, meninas.